Querido Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela semana que passou, te agradecer por esse momento de comunhão, te agradecer porque tu estás conosco, Senhor. Nós colocamos esse tempo nas tuas mãos, te pedimos que seja um tempo de delícias, Senhor, onde nós possamos realmente aprender mais e mais da tua palavra e, acima de tudo, Senhor, viver cada parte dela. Te entrego cada família aqui representada, e clamamos para que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre a vida de cada uma, sobre as nossas casas. Envia os teus anjos na casa de cada uma, Senhor. E abençoa todos os nossos queridos, aonde houver alguém. Abençoa, responde a cada pedido de oração que está no coração de cada uma. E traga um movimento tremendamente espiritual, Senhor, na nossa família. Nós te entregamos tudo nas tuas mãos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, seja o nosso guia e fala conosco nesta manhã. Declaramos por terra toda a intenção do inimigo e a vitória completa do Senhor Jesus sobre nós e a nossa casa. Amém, amém. Abra sua Bíblia em Isaías 38. Nós já falamos sobre esse tema, mas ministrei essa semana. Enquanto eu orava pela nossa live, senti muito forte da gente repetir essa palavra. Isaías 38. A doença de Ezequias, do rei Ezequias, e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. É bom a gente lembrar que uma oração pode mudar a nossa história. Uma oração pode mudar a nossa vida. Uma oração pode mudar a nossa família, não é? Então, tem casos que nós sabemos que precisa de mais orações. Mas nessa história de Ezequias, do rei Ezequias, Deus mudou a vida dele através de uma oração. Quando nós voltamos para a oração, ao invés de voltarmos para a murmuração, Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Se nessa manhã você estiver triste com qualquer tipo de problema, levanta os seus olhos e veja as possibilidades de Deus na sua vida e na sua casa. Já contemple pela fé o que Ele vai fazer. Às vezes a gente não está vendo nada, mas a gente lembra daquele texto que Ele disse para Elias, né? Não estou vendo chuva, não estou vendo vento, não estou vendo nada, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo uma grande obra. É muito bom a gente lembrar disso. A nossa fé vai além. Ezequias foi um rei que chamou atenção na sua época porque ele renovou, restaurou tudo que estava sendo feito no templo. Ele removeu tudo que estava errado. E é importante a gente lembrar que às vezes a gente quer que Deus faça as coisas na nossa vida, mas nós queremos continuar com as coisas erradas. E Deus não faz assim. Deus chama a nossa atenção e mostra, claro, põe a tua casa em ordem. Eu quero mudar a sua história, mas primeiro você vai começar a acertar aquilo que você pode fazer, não é? E nessa semana, nesse encontro de mulheres que eu falei, eu ministrei exatamente sobre isso. E tive a alegria de ver aquelas mulheres saindo e colocando, hoje já vou chegar em casa, já vou começar a mudança naquilo que eu posso fazer. Então, às vezes você não pode começar com grandes coisas, mas você pode começar com aquela gaveta, como Deus me falou um dia, que eu nunca mais esqueci, não é verdade? Tinha arrumado a casa toda, tinha deixado tudo lindo, aos meus olhos estava satisfeita, tomei meu banho, falei, hoje vou dormir porque está tudo em ordem. Mas quando eu deitei, eu tive uma visão linda, quando Deus me falava, e aquela gaveta que ficou faltando? E às vezes nós pensamos isso, nós pensamos que nós temos que fazer grandes coisas. Não. Começa com as pequenas. Pergunte para Deus hoje qual é aquela gaveta que você precisa parar para arrumar. Como aquela mulher que eu já contei também para vocês a história, mas que é bom a gente lembrar. Que a vida dela parou. Ela tinha um sítio, uma fazenda, não lembro mais como é que era o tamanho da história lá, mas para vender e nada acontecia. Até que Deus falou claramente para ela, dá uma olhada na sua gaveta, porque tem um carnê que você prometeu de dar, de ajudar aquela casa de criança e você não fez.
Vai lá, acerta aquele carnê. E depois que você acertar aquele carnê, que você tratou de dar, eu vou fazer a obra na sua casa. Gente, aquilo foi uma coisa tremenda. Eu lembro que eu coloquei para ela, ela disse, mas eu não tenho carnê, eu não tenho isso, porque eu sei que ela sempre foi muito certinha com as coisas dela. Mas ela havia esquecido que aquela casa de criança ela tinha tratado e não tinha dado continuidade. E quando ela voltou para casa, que procurou nas gavetas, encontrou o carnê. E ela foi lá, não existia mais a casa, era, não sei se é Casa da Criança, aqui em Niterói, ligada à igreja presbiteriana, mas ela foi, já estava fechada, e ela voltou, e agora? Falei, agora você procura o casal que tomava conta da casa na época. E ela procurou o casal, quitou o carnê. Na mesma semana, ela conseguiu vender, e a vida dela foi transformada, comprou um excelente apartamento, tudo que ela queria, Deus deu em uma semana, depois que ela colocou a casa dela em ordem. Então, hoje, eu queria que você pensasse nisso. Não pense que você tem que fazer grandes coisas para Deus, não. Comece com as pequenas. Aquilo que Deus te lembrou hoje, vai lá e coloque em ordem hoje. No senso comum, a gente já ouve isso. Não deixe para amanhã, você pode fazer hoje. Não é? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, às vezes, eu não consigo dar faxina na casa toda num dia, mas eu posso começar deixando a louça da minha pia lavada todos os dias. Eu posso deixar minha casa perfumada, como a gente já sabe que o clima de uma casa muda a nossa vida. Eu posso fazer alguma coisa para mudar, então eu vou fazer aquilo ali. E hoje eu quero falar para vocês, não só sobre a vida do rei Ezequias, mas principalmente sobre a nossa vida. Porque a vida do rei Ezequias você pode estudar depois com calma. Na verdade, estuda o que você quiser. Esse homem foi excelente, porque ele não só restaurou o templo, mas ele restaurou os altares. Ele tirou todos os altares aos deuses falsos. Então, ele tinha uma história de vida. Eu costumo dizer que a gente não pode reivindicar quando a gente não tem uma história. Às vezes a gente está querendo grandes coisas de Deus, mas a gente não quer fazer grandes coisas para Deus. E aí a gente não consegue receber no mesmo moeda, do mesmo jeito. E a gente não sabe por que Deus parou tudo na nossa vida. Então, hoje eu queria colocar para você algumas palavras que Deus destacou nesse texto. Primeiro, cuide da sua casa espiritual. Eu vou colocar 4 itens para vocês. Cuide da sua casa física. Cuide da sua casa emocional. E cuide da sua casa financeira. Nós vamos estar conversando um pouquinho nessa manhã sobre esses 4 itens. Como é que eu vou cuidar da minha casa espiritual? Levantando de manhã e colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa. Eu quero ver todas as outras coisas acontecendo? Quero, então eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem mudado a minha história a cada dia, e eu gosto muito de contar das minhas histórias, porque eu costumo dizer, você não deve falar do que o outro está vivendo, você precisa falar do que você está vivendo, do que Deus está falando, fazendo na sua vida. Eu cheguei em Niterói, apesar de muita gente não acreditar, né, procurando o apartamento que eu ia mudar, porque eu sabia que eu ia mudar. Então, quem caminha comigo aqui sabe disso. Eu sabia que eu ia mudar, mas Deus já tinha tudo preparado para mim. Procurei, quando eu vi tudo que estava em volta, falei, não é possível que eu esteja errada. Mas quando Deus te chama para poder mudar uma história, primeiro passo é você colocar ele em primeiro lugar. Então eu olhava os apartamentos, eu olhava as coisas, falei, Deus, eu não acredito, não sei como, eu tenho certeza que eu vou mudar, mas vou mudar para onde? Se tudo está fechado. E aí, primeiro passo foi colocar Mateus 6,33 em primeiro lugar. Eu vou buscar ao Senhor em primeiro lugar. Então, fazia plantão de oração a manhã toda. Fazia plantão de jejum o dia todo, orando, jejuando, pedindo a Deus, Senhor, o Senhor já falou que eu tenho que sair. Agora, sair para onde? Senhor, eu sei que o Senhor tem falado, o Senhor tem levantado as pessoas para me ajudar. Mas me ajudar como, se eu moro sozinha? E Deus tem levantado. E ontem, quando eu estava completando a mudança aqui, eu fiquei vendo que maravilha.
Você vê como Deus cuida. A gente está pensando aqui, mas quando você busca Deus e coloca Deus em primeiro lugar, Deus já está com tudo preparado. Tem um versículo de Mateus que eu cito sempre: tudo preparado já está. A gente só tem que descobrir onde está. E o que Deus quer nessa história toda. Então, quando eu vi ontem meu marido carregando as malas para mim, colocando tudo arrumadinho, tudo em ordem. Não, não põe a mão, deixa que eu carrego. Parecia até Márcia e Alessandra na minha vida. Ele, deixa por minha conta. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, é exatamente isso, além daquilo que pedimos ou pensamos. Chegamos em casa cansado, quase 9 horas da noite, mas fomos orar de madrugada, 1 hora de oração, colocando Deus em primeiro lugar, colocando vocês em primeiro lugar, tudo além do que eu pedi a Deus. Quando a gente crê e a gente busca a Deus em primeiro lugar, de nada teremos falta, é o Salmo 23. Eu sou o teu pastor, descansa, Hebreus 4, descansa nele, e o mais ele fará, Salmo 37. Então, estou citando os textos para você depois estudar com calma esses textos. Descansa no Senhor e espera nele. O Salmo 37 é o meu salmo. Eu aprendi isso a vida toda. Agora mesmo, levantei de manhã, falei, meu Deus, 7h30, quando eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Ele falou comigo assim, já fiz o seu café, desce e toma café rápido, vem cá, você vai tomar café, você não vai fazer a live sem o café estar pronto. Gente, isso não existe. É Deus na vida da gente. Tem problema? Tem. Mas quem não tem? Não é verdade? Então, sempre o inimigo vai tentar se levantar de algum lado, porque ele não está satisfeito de ver a nossa vida avançar. Mas nós precisamos avançar, porque Deus tem preparado tudo para aqueles que o amam, diz a Bíblia. Deuteronômio 28, as bênçãos são obrigadas a correr atrás daquele que obedece a Deus. Não tem jeito. É lei de Deus, está lá em Deuteronômio 28, que é aquele que busca Ele, que é aquele que agrada a Ele, aquele que teme a Ele. As bênçãos vão correr atrás da gente. Não precisa você correr desesperada. Eu fico vendo jovens falando, não, acho que eu vou mudar de igreja, porque aqui não tem marido para mim. Fala, o quê, meu filho? O marido é que tem que correr atrás de você. Que história é essa? Você mudar de igreja para poder casar? Isso não existe, sabe? Que deu Deus que você tem. Não, você busca Ele em primeiro lugar. Você agrada a Ele em primeiro lugar. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Quantas e quantas vezes, ontem nós vimos isso, a mala mais pesada, eu olhei e falei assim, você não vai levar essa. Vou levar sim. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, orando, eu falei, Deus, não pode, isso não é de ti. Eu acabo de pensar, aparece um cara, gente, isso não existe, aparece um cara que foi levar pizza no prédio, só vi quando ele passou igual uma flecha do meu lado, peraí, cara. Aí ele, oi, senhora, a senhora quer falar comigo? Sim, meu filho, pega essa mala maior aí, por favor, e sorte com ela, leva ela até meu carro ali. Ele falou, sim, senhora, já estou fazendo. Eu fiquei olhando e falei, até o cara da pizza obedece, aquele que busca Deus. Quando ele olhou para mim, que viu que eu tinha pedido, a mala já estava lá em cima, perto do carro, a maior mala. Por quê? Porque quando você faz o que Deus quer, Deus cumpre os desejos do seu coração. Salmo 37, 4 foi a base da minha vida, a vida toda. Foi a base do meu primeiro livro. Eu agrado ao Senhor, eu busco ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Nós temos que lembrar disso. A nossa casa espiritual precisa estar em ordem. Quando ele diz Mateus 6,33, e eu estou repetindo de propósito para que você decore, porque a Bíblia é importante ser decorada. Nos últimos dias nós não sabemos se nós vamos poder ter a Bíblia de papel. E foi com ela que Jesus enfrentou o inimigo, não foi com oração. Então é importante você saber a Bíblia de cor. Mateus 6,33 diz, buscai ao Senhor em primeiro lugar, mas também a sua justiça. Então, quando você lê, não deixa isso de qualquer maneira. A palavra justiça já significa colocar em ordem também o que ainda não está. Então, quando chega um juiz num lugar, numa causa, a primeira coisa que ele vai fazer ali é justiça, se ele é um homem honesto. Isto é, ele vai colocar em ordem as coisas que não estão. Se o bandido aprontou, não adianta você ficar ali orando para poder ser livre. Não, não vai ser. A justiça de Deus vai vir. E assim nós vamos ver em cada situação. Agora, no nosso casamento, quantas coisas, quantas pessoas, mas para que isso, para que aquilo? Falei, para quê? Porque nós queremos honrar o Senhor.
Nós queremos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós queremos ouvir o que Ele quer, não o que eu quero, não o que o fulaninho quer. E aí nós vamos colocando Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Você acorda de manhã, em quem você pensa primeiro? Um dia eu disse para Deus, Deus, como é que eu sei que eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar? Ele disse para mim claramente, é só você saber em quem você pensa quando você acorda. Gente, eu nunca mais esqueci disso. Falei, meu Deus, como é simples. Naquela época, eu não pensava em Deus. Eu pensava no marido, eu pensava nos filhos, eu pensava no que eu tinha que fazer. Mas em Deus, nunca. Eu tinha 20 e poucos anos, estava voltando para Deus, fria. Mas ele disse, é só você saber em quem você pensa logo de manhã. Hoje eu acordo de manhã com Deus na minha mente. Eu viro para quem está do meu lado e falo, glória a Deus, um dia abençoado, olha o que Deus está fazendo, olha que sol lindo. Eu já coloco Ele em primeiro lugar. E dessa forma eu vejo Deus acrescentando todas as outras coisas. Então, justiça, eu queria que você pensasse nessa situação, porque às vezes a gente pensa também em justiça só em advogado, em juiz, não. Pensa naquela pessoa que você está com mágoa que você não quer falar com ela. Já contei uma triste história aqui, de uma senhora que eu quis trabalhar com ela, que ela cortava a volta das pessoas quando estava com raiva. Do nada, deu um infarto, caiu e morreu. Um monte de mágoa no coração. O que adiantou? Hoje já é comprovado pela ciência. Quem guarda a mágoa dos outros e não perdoa, não ama, fica doente. Então, se você tem aquela pessoa que você não suporta nem falar no nome, que não quer ver, que não quer falar, compra o presente e leva para ela. Começa a colocar a palavra de Deus em prática. E aí você vai ver as coisas acontecendo. Eu pude ver no nosso casamento uma pessoa que estava há anos sem se falar. E aí eu olhei para ele, vamos convidar as duas, vamos ver como é que vai ficar. E aí, quando eu olhei para ele, comecei a conversar com ele. Ele falou, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? As duas já estão bem, já voltaram a se falar. Que maravilha. Quando você trabalha em prol da verdade, quando você busca a Deus, você vai vendo como Deus vai restaurando todas as coisas. Mas tem que partir de nós. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. Quem é que hoje você não gostaria de falar? Busque essa pessoa. Isso é justiça de Deus na prática. Levantou de manhã, pegue a palavra para ler, dobre o seu joelho e fala com Deus. Hoje já é comprovado pela ciência que só em você ajoelhar, você já começa a receber saúde mental. Olha que maravilha. Só em você fazer o gesto de oração, você já começa a receber saúde. Que coisa gloriosa. Isso mostra o poder do nosso Deus. Então, faça isso. Levantou de manhã, escreve alguma coisa. Vocês sempre me veem, às vezes, 3, 4 horas da manhã na internet. Por quê? Porque eu gosto de mandar uma oração para alguém. Quando Deus me acorda com o nome de alguém, eu mando uma oração, eu mando um recadinho, eu mando um texto da palavra. Já contei aqui que eu nunca me esqueço dessa história. Uma das minhas grandes amigas aí de Campinas, 3 horas da manhã eu acordo assim, manda para ela, Isaías 30:15. No ficar quieto está a tua força. E escreve logo embaixo, calada. Gente, eu falei, Senhor, eu nem conheço ela direito, agora que eu estou com a mensagem com ela, eu vou mandar a menina calar a boca, é isso mesmo? Ele falou assim, manda e tem que ser agora. E eu, com a maior luta, mandei para ela, no ficar quieto está a tua força, Isaías 30:15, e escrevi embaixo, calada. E não conseguia nem dormir, de tão preocupada. 7h pouca da manhã estava ela mandando uma mensagem para mim, Rita, eu estava brigando com meu marido naquela hora, nós tínhamos chegado da rua. E aí eu disse, eu vou falar para ele tudo que ele tem que ouvir agora, eu não vou deixar para amanhã. Até hoje a gente morre de rir quando lembra dessa história. E quando eu acabo de falar isso, eu escutei aquele pim da mensagem, quando eu fui olhar, estava lá a sua mensagem, não ficar quieto está a tua força, calada. Eu engoli em seco, falei, poxa, agora que eu ia falar toda a minha parte, e Deus disse para ela, não se defenda, fique calada. Gente, isso muda uma história. Então, vida espiritual é vida com Deus. Não adianta também eu ler a Bíblia e ficar de mal com todo mundo. Não adianta eu ler a Bíblia e não saber tratar meu marido, não saber tratar meus filhos, não saber tratar a família, não. E você não trata bem quem te trata, não. É Mateus 5. Você vai tratar bem aquele que te persegue, aquele que te calunia, o inimigo, não importa quem seja. Quando você faz isso, mostra que a sua vida espiritual está sendo restaurada e levantada. Segundo item aqui,
A vida física. A vida física. A gente já tem conversado sobre isso, mas é bom lembrar. O que você está fazendo logo de manhã? Há tempos, eu tenho dito para todo mundo que caminha comigo, ó, de manhã é o meu tempo. De manhã eu termino de ler a palavra, de orar, vou tomar meu café sentado e sossegada. Não fique com o celular do lado, deixe o celular em outro lugar. No máximo, coloque a Bíblia em áudio para você ouvir. No máximo. Não deixe, porque isso faz mal para a nossa saúde mental. Ficar com o celular na mão, respondendo enquanto você está comendo. Tira o celular na mesa do almoço, tira de perto, você não ser tentado a pegar o celular e ignorar as pessoas que estão ao seu lado. É importantíssimo isso. Depois disso, o que eu faço? Vou fazer meus exercícios. Alongamento todos os dias, às vezes até antes do café. Vou fazer minha caminhada de no mínimo 40 minutos, não abro mão disso. Todos os dias. Às vezes o que eu paro é sábado e domingo. Porque eu tiro não só para fazer a caminhada em prol da minha própria vida, mas eu saio orando em volta. De maneira que quando eu olho, a vizinha da direita, a vizinha da esquerda já está com um sorriso cá no canto para mim, já está conversando comigo, já está me procurando para conversar. Isso é à toa? Não é. Isso é o poder da oração que mudou a história do rei Ezequias. Aquele homem voltou para Deus no meio do problema. E aí Deus volta para ele e dá saúde e cura. Então saia na rua caminhando e orando, faça uma caminhada de oração. Eu tive um amigo que ele dizia para mim, um senhor velhinho, ele dizia assim para mim, eu saio na rua abençoando as pessoas, eu aprendi isso com ele. Ele disse, eu saio no calçadão da praia de Caraí e vou abençoando todo mundo que olha para mim, olhou para mim, eu falo, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu dia. Eu tive um médico amigo de Goiânia, Luiz Antônio, que eu nunca esqueci. O cara falava isso com todo mundo, a gente ia para os congressos da Donep, para os encontros da Donep, e ele acordava de manhã, bom dia, que bom ver você, que não sei o que, você tem lá. Gente, o homem foi conhecido em pouco tempo por todos da Donep naquela época. Porque o bom dia dele, Deus abençoe você, e era recém-convertido quando eu conheci. Mas ele falava, depois que eu descobri o poder do bom dia com Deus, a minha vida mudou. Então, a nossa vida física, a responsabilidade é nossa. Se a Bíblia diz que a murmuração fez o povo todo morrer no deserto, uma vida de oração, uma vida de adoração vai trazer bênção e saúde para a nossa vida. Para a vida física, para a vida mental, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente levantar, já começa a pensar nisso. Não fica fazendo grandes programas, não porque eu tenho que sair para fazer isso, só em você falar hoje a lista de coisas que você tem que fazer, já é comprovado, isso faz mal para você. Então, se você tem uma lista de não sei quantas coisas para fazer, eu costumo dizer, anote na sua agenda e faça. É simples assim. Você não precisa encher o ouvido de quem está do seu lado, de muitas coisas que você tem que fazer. Isso atrapalha, isso tumultua a nossa saúde mental. Se eu tenho 10 coisas para fazer, eu anoto na agenda, de vez em quando passa ali, dou uma olhada. Ih, Jesus, isso aí está pendente. Isso aí está pendente. Virou a noite, não deu tempo, anota para o dia seguinte o que você tem que fazer. E no dia seguinte vai lá. Mas vai em paz. Não tumultue nem a sua vida, nem a vida de quem está do lado. Porque o Senhor está nos chamando para grandes coisas. E nos últimos dias nós vamos precisar da paz do Senhor Jesus de uma forma tremenda. Eu não posso permitir que o outro destrua a minha paz, destrua a minha alegria, não. Eu não posso permitir que as circunstâncias me derrubem. Não, porque eu tenho um Deus que me pôs de pé. Eu tenho um compromisso com esse Deus. Eu preciso estar de pé, não porque eu sou boazinha, não porque eu sou competente, não. Eu preciso estar de pé porque Deus me chamou para cuidar de outras pessoas. Então, eu não posso mostrar uma imagem para os outros daquilo que eu não vivo. Não, eu preciso viver aquilo que eu estou pregando, porque senão, mais cedo ou mais tarde, a palavra vai voltar vazia. Vai voltar vazia, não tem jeito. As pessoas vão saber quem é quem. Então, é fundamental que a gente esteja batalhando em cima disso, de estar cuidando do nosso corpo físico. Nós precisamos disso. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3, quem destruir o corpo, que é templo do Espírito Santo, está destruindo a própria vida. Então, nós precisamos lembrar disso. Eu não posso destruir a minha vida. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso não permitir que esses assédios dos telefones
ocupe a minha mente. Eu não posso permitir minha mente precisa estar livre para Deus. Minha mente precisa estar livre para Deus falar. Que maravilha, fui falar nessa igreja sábado, no encontro de mulheres. Quando eu cheguei lá, o pastor, meu filhinho na fé, que frequentou a minha casa quando ele tinha 17 anos, era um dos meninos que mais gostava de oração. Então, que alegria nós tivemos quando eu cheguei lá com o Dimas, que ele vira para ele e fala assim, foi presente para mim, eu ganhei presente, mas o mais importante foi aquilo que eu ouvi. Ele falou assim, que maravilha lembrar que com meus 17 anos, quando nenhum jovem queria nada com oração, eu chegava na casa da Rita e a gente virava ali orando horas e horas sem tempo. Qualquer hora que eu chegava, a gente podia orar. Era um lugar de oração a casa dela. Gente, não teve presente maior para mim. E até hoje minha casa é assim. Nós precisamos lembrar. Claro que você não vai abrir a casa para qualquer pessoa, não. Mas até hoje eu conto isso. Os jovens que frequentavam a minha casa, eu deixava a porta da casa aberta para que eles entrassem, orassem, tomassem café, estava a mesa posta constantemente, como sempre fiz. Sempre tinha alguma coisa para eles. Os jovens tinham prazer de estar ali. Hoje nós estamos vendo os nossos jovens envolvidos tanto com o celular, com tanta coisa, que não tem tempo mais para bater papo. Aquele menino foi um diferencial e hoje é um pastor cuidando de famílias para Deus. A esposa dele, que nem me conhecia direito, chegar perto de mim e falar assim, eu sei o quanto ele gosta da senhora. Gente, isso não tem preço. O que é que nós estamos deixando para trás? Agora, imagina se você fala uma coisa e vive outra. Isso não pode acontecer. Então, levantou de manhã, você tem que lembrar que você é responsável pela sua vida. Ah, mas meu marido não quer caminhar comigo. Não quer, vai você. Não quer, vai você. Simples assim. Você não tem que ficar esperando o outro. Não. Eu corro atrás para estar junto com ele tudo. Vou fazer isso a vida toda, como fiz a vida toda até aqui. E vou continuar fazendo. Agora mesmo, para a gente tomar o café junto, foi uma luta. Eu falei, não abro mão. Vamos tomar café juntos. Senta aqui, vamos tomar café juntos. Quando a gente luta em prol de coisas boas, Deus abençoa a gente. Nós precisamos correr para cuidar também do nosso corpo físico. Nós temos que ver que tipo de alimentação nós temos que alimentar para que a gente tenha força. Qual é o café da manhã que a gente está tomando? Esses dias uma veio me procurar com um problema que não conseguia. Cansaço extremo. Aí eu falei para ela, me passa aí desde o seu café da manhã. Não sou da área, mas me fala aí. Quando eu vi, não dá, né? Estou tomando um cafezinho só de manhã porque não dá tempo. Então não adianta você pedir para Deus te fortalecer. O nosso corpo físico depende de uma alimentação boa. Então, o dia que eu aprendi que os 2 ovos de manhã deveriam ser todos os dias, eu comecei a fazer e vi a diferença. Então, meus 2 ovos de manhã, com as sementes que eu aprendi, peguei vários nutricionistas para poder não ouvir só uma, paguei caro o curso para poder fazer, mas eu valorizo isso. E comecei a colocar em prática. Eu pude ver a minha saúde física mudando. Hoje eu tenho a grata alegria de não tomar um remédio. Gente, que coisa maravilhosa é isso. Só vitaminas. Só vitaminas. Nós não temos que estar enchendo o nosso corpo de remédio. Nós temos que estar perguntando para Deus qual é o caminho sobremodo excelente, qual é o melhor caminho, o que eu tenho que fazer. Não levante de manhã e se envolva com as correrias da vida. Jamais. Aí você pode dizer, mas porque hoje ela está em casa. Mas eu não estava. Hoje eu estou em casa. Mas eu fiz o meu mestrado quando eu levantava 5h30 da manhã. Levantava 5h30, tomava meu café calma, serena e tranquila, sozinha. Sozinha. Pegava meu carro, levava às vezes 1h, 1h30 para chegar até no centro de Niterói. Mas nunca faltei um dia. Mas não reclamava e sentava e fazia o que eu tinha que fazer com calma. Se eu não posso levantar às 7h para poder resolver o que eu tenho que fazer, eu levanto às 5h. Mas eu preciso colocar em ordem. Quantas e quantas vezes fui caminhar às 5 da manhã? Eu tenho medo disso, mas nós temos que fazer. Saúde física depende dos nossos exercícios físicos, depende de uma boa caminhada, depende de tudo que você precisa fazer, uma academia, o que você tiver que fazer, mas não pare. Cuide da sua saúde física, porque isso é fundamental. Ver a nossa alimentação, ver o que nós estamos fazendo dos exercícios físicos, mas principalmente ver o que está entrando na nossa mente. Tem pessoas hoje com alto nível de esquecimento, como eu tive. Eu não sabia, às vezes, onde estava meu carro. Então, hoje eu valorizo as vitaminas, porque eu não sabia que um déficit de vitamina pode causar tudo isso. Que coisa triste. Fui muito bem cuidada, graças a Deus, não esqueço disso, né? Com as nossas amadas aí, a Lorena e a Natália, a doutora Lorena, a doutora Natália, com essa parte, mas não posso esquecer que eu sou responsável pelo meu corpo. Então,
Então, todos os dias, terminei meu café, eu vou lá, pego as minhas vitaminas e tomo, com a enzima Q10, que hoje eu fui ver o valor dela para o nosso corpo. Pega, uma por uma, a B12. Eu tive déficit de vitamina B12 e não sabia, eu estava com a memória enfraquecida. Hoje, quando eu pego o carro e vou de Niterói para São Paulo, dirigindo sozinha, gente, que alegria. Às vezes eu ia e não sabia onde estava. Eu parava e orava para prosseguir. Nunca disse isso para ninguém. Mas falei, um dia Deus vai me curar. E Deus curou. Mas quando? Quando eu fiz a minha parte. Então, falta de conhecimento pode levar a gente a isso, mas guarde bem. Terceiro item, saúde emocional. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos dirigem o nosso destino. Guarda isso. Os nossos pensamentos dirigem o nosso destino. Em que você tem pensado? Se você percebeu que você está pensando numa coisa negativa, troque. Troque o pensamento negativo por coisas positivas. Faça aquilo que nós já falamos, dance 15 minutos, mas não é um dia só, todos os dias. Então, eu levanto de manhã, já saio da cama cantando e dançando. Isso é um hábito na minha vida. Essa música, o único, do Fernandinho, não sai da minha mente. Único, tu és o único, Senhor. Eu saio, levanto da cama, vou cantando, vou dançando. Eu pego o carro para dirigir, eu já vou cantando e dançando. Quando cheguei em casa, uma amiga mandou uma música, depois vou mandar para vocês do grupo, uma senhora cantando. Eu falei, essa é das minhas. Quando eu comecei a ouvir, eu cantava, dançava dentro do carro. Eu não ouço uma música sem cantar e dançar. A dança já também é comprovado pela ciência que ela muda o nosso emocional, os nossos sentimentos. Um dia eu parei o carro para lavar num lugar, quando eu vi, estava tocando uma música, eu comecei a sentir um negócio ruim, eu falei, gente, que coisa estranha, estou sentindo um negócio ruim. Aí, daí a pouco veio assim, preste atenção na música que está tocando aí. Quando eu prestei atenção, a música enaltecia a caveira. Era um culto à caveira, que para nós não sabemos que é um culto à morte. E as pessoas que estavam ali ouvindo não sabiam do que estava sendo influenciada por aquilo. Imediatamente eu fechei os vidros do meu carro enquanto eu esperava para lavar o meu carro e coloquei uma música de adoração e o clima mudou. Então veja o que toca nesses shows da vida aí. E aí já é comprovado, meses seguintes, pessoas, meninas que participaram daqueles shows, todas grávidas quase. Isso deu em manchete nos principais jornais do Brasil. Por quê? Porque é tocado música que influencia a mente das pessoas para o mal, e elas não percebem. Então, a nossa vida emocional depende do nosso abastecimento. Se eu abastecer a minha mente com coisas tristes, com coisas ruins, não tem nem Deus que muda a situação. Deus não muda. Nós temos que fazer a nossa parte para que a gente seja abençoado. Então, acordou de manhã, selecione as músicas, coloque baixinho na sua casa, não perturbe o vizinho, mas coloque para você ouvir. E começa a cantar junto e a dançar. Não é só música para você ouvir, você tem que ser participativo na situação. E às vezes nós esquecemos disso. Então eu jogo a música dentro de casa, mas está tocando música o dia todo. Mas e você? Está participando da música que você colocou para tocar? Então isso é fundamental. Saúde emocional depende de tudo isso. Ah, mas fulano me tirou do sério. Tirou, você vai para lá, tem um tempo com Deus em oração, abençoa a pessoa. Cuida da sua vida desse jeito. Senhor, eu abençoo o fulano que me maltratou, que fez essa grosseria comigo. Eu declaro que ele vai ter uma vida abençoada por ti. Eu quero o bem dele, eu quero o bem dela. E você começa já a se alegrar ali, porque ninguém é responsável pela sua saúde. É você, é você. Ah, mas fulano não quer ir ao médico. Vai você. Fulano não quer ir, problema dele. Eu lidei com pessoas que falavam comigo desse jeito. Ah, não vou fazer isso. Ah, não vou fazer aquilo, não vai, não. Então, já fiz a minha parte. O resto não é problema meu. O problema meu é cuidar do meu corpo, da minha vida. É amar ao próximo como? Como a mim mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar, para depois amar o outro. Eu não vou dar para o outro aquilo que eu não tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, nossa alegria depende de quem? Do outro? Não, depende de mim e de Deus. Eu coloco Deus em primeiro lugar e a alegria vem. Eu canto, eu danço e a alegria vem. Eu adoro o meu Deus e a alegria vem. Então, já perdi amigas com câncer em fase terminal, com dores horríveis. Já contei isso aqui. Amigos, um rapaz também. Mas eles diziam para mim o tempo todo, Rita, eu estou desse jeito, mas eu estou alegre.
porque hoje eu creio, eu tenho um Deus vivo, eu sei para onde eu vou. Que maravilha! E aí sempre alguém pergunta, mas como vai ter certeza de que vai para o céu? Por quê? Porque tem um caminho, a Bíblia diz, tem um caminho, é o único caminho, entregar a vida para Jesus. Quem convida Jesus para entrar na sua vida, não tem por que ficar mal. Então você faz o convite para ele, ele entra, e ele que dá certeza para nós de vida eterna. Nós cremos no sacrifício dele e a nossa vida espiritual, física, sentimental, emocional, começa a mudar tudo. Por que começa a mudar? Porque ele ensina para nós o caminho que a gente tem que seguir. Ele vai nos ensinar. Ele é o caminho, não é um caminho. Não é uma religião. Não, Jesus não é uma religião. É o Filho do Deus vivo que veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou. Foi o único homem que dividiu a história secular. Então, até aquele que não quer aceitar pela área da espiritualidade é obrigado a aceitar pelo que a gente escuta da história. O único homem que dividiu a história secular em antes e depois de Cristo. Então, quem acha que é ateu está se perdendo, porque não tem como você viver num mundo onde a história prova que um homem veio e dividiu a história secular entre antes e depois de Cristo. Ele fez diferença. E nós estamos fazendo diferença no lugar onde a gente está? Se nós dizemos que estamos com ele, então nós temos que fazer diferença no lugar onde nós estamos. E aí eu quero deixar a última parte para vocês, que foi o que Deus me destacou essa semana. A casa financeira precisa ser colocada em ordem. A casa financeira, infelizmente, muitos que se dizem cristãos estão com o nome sujo. Estão tratando e não cumprindo. Estão comprando e não pagando. Eu lembro disso na minha fase de infância, que a minha mãe me falava assim, vai lá na loja tal e pega aquele tecido lá que eu preciso para fazer isso hoje. Eu falava, mãe, mas a senhora esqueceu de me dar o dinheiro. Aí ela falou comigo, não precisa do dinheiro. Lá não precisa do dinheiro. Eu falei, como, mamãe, a gente vai comprar alguma coisa sem dinheiro? Aí ela dizia, não é lá, é só você ir e dar o meu nome. Gente, isso eu nunca esqueci na vida toda. É só você ir dar o meu nome. Se chegar lá e der o meu nome, eles vão te entregar tudo que eu estou te pedindo. Falei, é mesmo, mãe? E eu cresci achando estranho demais. Eu pensava assim, minha mãe deve ser sócia desse cara aí. Não, até que eu entendi a história. Não era sócia. É porque antigamente o nosso nome valia mais do que qualquer assinatura. Infelizmente, nós nos perdemos. Nós encontramos pessoas que se dizem cristãs, mas tratam e não cumpre, compra e não paga, não faz questão de nada, de andar correto na vida. Está andando de qualquer maneira. E depois quer que Deus abençoa. E eu, com orgulho, chegava naquele lugar e eu falava, olha, minha mãe, fulana de tal, mandou pegar isso, mandou pegar aquilo. Ah, tá bom aí, depois deixa que já vou arrumar para você. E arrumava, eu vinha cheia de coisa para casa. E um dia sentei e perguntei para ela, mãe, como é que é essa história? Se eu chegar lá também e der o meu nome, ele vai me entregar qualquer coisa também? Aí ela olhou e disse, não, minha filha, o nome você constrói. Gente, inesquecível. O nome você constrói. Até hoje eu vejo pessoas que me conhecem me vendendo sem dinheiro, sem preço, como diz a Bíblia. Deus mandou Jeremias comprar uma terra sem dinheiro, sem preço. Porque se você constrói um nome, você vai poder fazer qualquer coisa, porque Jesus vai abrir as portas para você. O nosso nome faz diferença. Nós precisamos lembrar disso. Como é que está a nossa vida financeira? O que nós estamos fazendo para colocar a nossa vida em ordem? Eu costumo dizer simples assim. Você só vai comprar quando você tiver o dinheiro para comprar. Se você não tiver, vai orar, vai pedir a Deus, vai trabalhar. Se você trabalha, você vai ver que Deus vai trazer na sua mão. Eu nunca fiquei sem dinheiro na vida. Mesmo quando eu não tinha um trabalho fixo. Nunca fiquei. Porque eu descobri que eu não tinha o trabalho, mas eu podia orar. Eu optei não trabalhar para cuidar das minhas filhas em casa. Eu trabalhava, eu era professora do Estado, concursada, mas abandonei o Estado para cuidar das minhas 2 filhas. Então, não tinha um tostão para nada. E eu ainda criei o bom hábito de não pedir nada a meu marido. Então, eu dizia para Deus, eu sei que eu estou numa causa nobre, que é educar as minhas filhas. Então, Senhor, eu não quero trabalhar para poder deixar minhas filhas na mão de outras pessoas. Não vou terceirizar a educação das minhas filhas. E Deus ouviu minha oração.
Nunca me lembro de pedir nada a meu marido. Nunca, nada. Eu dobrava o meu joelho e orava. E quando eu via, ele chegava e colocava em cima do piano. Ó, isso aqui é para a semana, pode usar como você quiser. Pode usar como você quiser. Gente, eu nunca tinha tido isso na vida. Nem sabia que alguém podia fazer isso. Mas era desse jeito. Então, hoje eu quero te dizer, sua vida financeira pode ser colocada em ordem, sim. E esse homem que fazia isso, quando nós casamos, ele devia 3 financeiras em Niterói. Não tinha dinheiro para nada. Tinha um excelente trabalho, mas não tinha dinheiro. E aí eu comecei a ensinar para ele a lei de Deus para prosperar na vida. Que é dizimar, ofertar e ajudar o pobre e o necessitado. E ele falou, eu nunca soube disso. Falei, então eu vou te ensinar. Você quer? Quero. Então nós começamos a fazer. E eu peguei junto a parte financeira da nossa família. E eu disse, nunca mais você vai dar um cheque pré-datado. Naquela época, quando nós casamos, tinha o famoso cheque pré-datado. Falei, não, você não vai dar cheque pré-datado, acabou isso. Você não quer que eu ajude? Vou ajudar. Mas você nunca mais vai dar um cheque pré-datado. Você nunca mais vai comprar se você não tiver o dinheiro, acabou. E nós começamos a colocar isso em prática. Em menos de 6 meses, nós estávamos com todas as dívidas quitadas e ele já podia deixar o dinheiro na minha mão para poder fazer o que eu quisesse. Que maravilha. Então, hoje eu quero te dizer como é que estão essas 4 áreas na sua vida. A casa espiritual, a casa física, a casa emocional ou sentimental e a casa financeira. Se tiver alguma pendência em qualquer uma delas, pare hoje. Ore. Aí você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para poder fazer nada disso. É só orar e trabalhar. Não tem como. Se não tem, você vai pedir a Deus, como está em Mateus 7. Pedir, pedir. Pedir, pedir. Impressionante como Deus tem feito. Isso é constante na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Ele quer fazer o mesmo na sua. Então, hoje eu quero deixar essa palavra para vocês. Mas quero dizer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece agora a mudar toda a sua história e a história da sua família. Não deixe seus filhos gastarem do jeito que você pensa que pode. Não, você não sabe o dia de amanhã. Até quem tem muito pode não ter nada. Pode perder tudo de uma hora para outra. Então, ensine para os seus filhos. Você tem, você compra. Não tem, você vai orar. Você vai buscar a Deus, você vai trabalhar. Não é? Eu lembro dos meus netos, as minhas filhas ensinando, pequenininho, 7 horas, eles ficavam com 7 anos, com 7 anos, 5, 6 anos. Você vai levar o lixo na lixeira. Eu falei, meu Deus, mas será que ele não vai errar o caminho para voltar ali? Porque a lixeira era longe. Não pode deixar. Ele já está treinando a trabalhar desde pequeno. E hoje eu vejo a minha neta mais velha já trabalhando, a outra se destacando na faculdade também como fotógrafa, igual a mãe fazia. A mãe estudou e ensinou para ela, novinha, menor de idade, mas era algo que ela podia fazer, ela já está fazendo, já sendo destaque no lugar onde ela está, fazendo algo que ela gosta e servindo ao próximo por aquilo que ela sabe fazer. Então, às vezes você não sabe fazer uma coisa, mas veja o que você gosta de fazer e desenvolva essa tarefa na sua vida. Você não precisa fazer algo que você não gosta. Não, Deus vai usar o seu dom, o seu talento para levantar você naquilo que você precisa. Naquilo que você precisa. Nós temos que ser um diferencial naquilo que nós fazemos. Eu fico vendo as costureiras, de vez em quando eu paro para olhar. Uma daí de Campinas fala, pode vir a hora que a senhora quiser. Vem a hora que a senhora quiser. Olha, vem que eu vou fazer para a senhora. E não sei o que, não sei o que tem lá. E eu ia, ela parava tudo. Quer um cafezinho? A senhora quer um cafezinho? A senhora não sei o quê. O que a senhora quer? Falei, que dia que a senhora precisa disso? Agora, outras a gente vai e fala assim, não, de jeito nenhum, para tal dia não vai dar não. Isso, ela pode até deixar aí, mas não sei para quando eu vou fazer. Gente, que coisa triste. Já mostra na introdução à história que ela está fora do lugar. Se você ocupou um cargo, ocupe e sendo um diferencial ali. Seja o melhor, ocupe com um sorriso nos lábios, sem murmuração. A murmuração está lá em Números, fez todo o povo morrer no deserto. Deus não quer isso para nós. Deus nos quer alegre e contentes, o apóstolo Paulo diz isso. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, hoje nós temos que aprender, porque muitas pessoas estão amarguradas na vida, chega no lugar reclamando, chega no lugar questionando tudo, chega no lugar apontando os erros. Não.
Todos nós erramos, todos nós falhamos. E Deus nos chama para consertar a nossa casa. Então, hoje, quando nós estudamos sobre colocar a casa em ordem, eu não vou pensar na casa do outro que está do meu lado, né? Eu vou pensar na minha casa. E aí, volto a te lembrar do título do meu primeiro livro, A Começar em Mim. Eu mudo, quem está ao meu redor muda. Não tem como. Não tem como. Que maravilha ver as pessoas dizendo isso hoje, mas eu não era assim. Deus que me ensinou. Então, eu chego no lugar, vou fazer, eu aprendi isso com a senhora. Que bom, eu glorifico a Deus na mesma hora. E eu falo do mesmo jeito. Eu também aprendi com alguém. Ninguém nasce sabendo. Mas só em haver essa humildade, esse desejo de crescer, isso já atrai Deus. Nós não somos nada. Mas quando nós deixamos Deus tratar com a nossa casa, nós vamos ver toda a nossa casa nesse processo aqui sendo colocado em ordem. O rei Ezequias se humilhou, orou, e Deus mudou a história de Ezequias. Deus transformou a situação. Enquanto nós oramos e agimos, Deus coloca a nossa casa em ordem. Então, hoje você vai perguntar para Deus, Senhor, qual é aquela gaveta que precisa ser arrumada? Qual é aquele canto que precisa ser arrumado, como a gente já tem conversado aqui? Levantou de manhã, arruma o seu quarto, deixa tudo lá em dia, perfumadinho, tudo cheirosinho. Deus está nos chamando para coisas novas, mas não tem como Deus mandar as coisas novas se as coisas velhas continuam no mesmo lugar. Quebrou, joga fora. Não é para você ficar consertando. Vai orar, porque Deus vai te dar um melhor do que aquele que quebrou. Como Deus tem feito na minha vida, Ele vai fazer na sua. E não precisa de grandes coisas. Esses dias nós fomos passear numa cidade aqui perto. Quando eu vi, estava em promoção por R$ 30 as brusinhas que eu queria. Gente, paguei pelas coisas parecidas, no mínimo 160, 170 em Campinas. Quando eu cheguei, encontro tudo aqui. É à toa. Então, é Deus porque pelo poder da oração. Quando você ora, quando você busca a Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor, Ele quer nos dar grandes coisas. Mas nós precisamos, ao invés de reclamar, adorar o Senhor e colocar em ordem o que ainda não está, como Ele já falou para nós tantas vezes em Tito 1,5. Hoje eu preciso fazer isso. E se Ele está mandando a gente falar novamente sobre o assunto, significa que nós estamos com pendência ainda. Certamente nós não estamos fazendo do jeito que Ele pediu para fazer. Então hoje você vai perguntar para Deus, eu quero avançar. Sempre digo que a vida espiritual é como uma escada. Se hoje Ele te fala para fazer uma coisa e você faz, você subiu um degrau a mais. Se você não faz, você para ali. E a sua vida também fica paralisada. Até que você decida subir para fazer o que Deus chamou para fazer. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Eu não sei se vocês estão liberados para poder falar alguma coisa, se alguém quer falar alguma coisa. Se tiver e alguém quiser, pode falar, porque esse é o propósito principal da nossa reunião, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocar alguma coisa. Senão, a gente vai orar para encerrar, ok? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e que o Senhor venha realmente nessa manhã nos ajudar a colocar em ordem as coisas que ainda não estão. Por favor, Senhor, fala conosco. Como eu oro a respeito da minha vida, que as tuas filhas façam o mesmo. Eu quero que o Senhor aponte os meus erros, Senhor, para que ninguém tenha que apontá-los. Eu quero que o Senhor fale comigo poderosamente a cada dia, mostrando o caminho que temos que seguir, por favor. Nós te entregamos tudo nas tuas mãos e declaramos uma semana de vitória para todas que estão neste grupo. Que o Senhor possa estar cuidando nos detalhes da vida de cada uma, abençoando, fortalecendo e levantando como um grande exército, Senhor, em toda parte por onde elas forem. Nós te pedimos, Senhor, unção de paz, de alegria e um renovo. E fala conosco durante essa semana tudo que temos que colocar em ordem na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus e para a tua glória somente. Amém, amém. Beijo, meninas. Deus abençoe vocês. Esperando vocês, viu?